Glúteos mais volumosos talvez seja a grande missão de vocês meninas que começam a academia. Mas ao mesmo tempo que é uma grande missão, é um grande dilema. Pois muitas de vocês não conseguem nem sentir os glúteos durante o treino. Quanto mais ter uma hipertrofia e um aumento de volume significativo nessa região. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando por aqui agora, o meu nome é João Batista. Aqui no canal a gente fala sobre musculação voltada para finalidade e melhoria estética. Existe toda uma questão mística que paira sobre a evolução e sobre o desenvolvimento de glúteos, principalmente hoje em dia está ficando muito famoso aquela questão do glúteo gota. Vou deixar aqui embaixo para você que não sabe o que é um glúteo gota, para você entender como que é o formato do glúteo gota. Por conta da disseminação do fisiculturismo e das atletas biquíni e wellness valorizarem bastante, principalmente as wellness, essa questão do glúteo gota, isso acabou se disseminando e faz ali parte do repertório do que as meninas buscam quando a gente fala de estética. Só que para acabar de uma vez com essa misticidade que existe dentro do treino de glúteos e da evolução, a gente vai tocar em alguns pontos importantes. E um ponto crucial, mas que vocês muitas vezes não são informadas e às vezes não têm conhecimento, é que o formato do glúteo está diretamente conectado com alguns fatores estruturais que não podem ser mudados. Então, a gente consegue trabalhar o seu glúteo e aumentar e hipertrofiar ele dentro da sua realidade, mas não necessariamente o seu glúteo vai ser igual ao de A ou de B, justamente por conta das diferenças estruturais que podem existir entre vocês. Tendo isso em mente, vamos começar a ver agora o que a gente pode estar observando e trabalhando em cima para que a gente consiga ter uma hipertrofia e uma melhora significativa no volume do seu glúteo. E vamos começar falando sobre os pares antagônicos. Os pares antagônicos são musculaturas que realizam um movimento contrário ao do glúteo. Então vamos pensar assim, o glúteo ele faz a extensão do quadril, então ele joga a sua perna para trás e ele faz a rotação externa do quadril, falando de forma bem resumida, então ele vira ali o seu quadril para fora. Existem músculos que fazem movimentos inversos, como por exemplo a flexão do quadril, exemplo é o reto femoral, e a rotação interna do quadril. Então, se a gente tem esses grupamentos que são pares antagônicos do glúteo encurtados, eles vão interferir diretamente na execução dos exercícios de glúteo, o que vai fazer com que você execute eles com um baixo grau de eficácia. E isso já vai impactar negativamente no seu treino de glúteo, que necessariamente vai impactar nos seus resultados. Então, ficar esperto para os pares antagônicos é uma coisa muito importante. João, eu fiz os testes aqui e descobri que os pares antagônicos do meu glúteo estão encurtados. O que eu devo fazer agora? É justamente ali que a gente desenvolve uma rotina de alongamento específica voltado para esses pares antagônicos que estão encurtados e a gente consegue uma eficiência maior no treino de glúteo. Por isso que eu falo sempre para vocês, fazer alongamentos não é algo aleatório, é algo pontual e que precisa ser estudado antes de ser feito. Senão, ao invés de melhorar uma coisa, você vai piorar. Partindo ali, mais ou menos do mesmo princípio, só que um pouco diferente, é a hiperatividade de musculaturas agonistas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem músculos que fazem um trabalho inverso ao seu glúteo, a gente tem músculos que fazem o mesmo trabalho que ele. E no caso do glúteo, coitado, tá cheio de gente ali ao redor dele que faz o mesmo trabalho. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, extensão de quadril. O movimento de extensão de quadril é realizado pelo glúteo, mas também é realizado pelos isquiosurais. Isquiosurais que vocês conhecem ali como posteriores, tá? Então esse movimento ele também é realizado pelos posteriores. Se você tem um glúteo inativo por conta do encurtamento dos pares antagônicos e você tem um posterior hiperativo, então trabalhando muito, esse posterior ele vai roubar completamente ou quase que completamente a função do seu glúteo na hora de estender o quadril. E é por isso que vocês treinam e não sentem glúteo e não veem a evolução acontecendo. Observem como é toda uma questão de estudo geral para a gente entender o que está acontecendo e conseguir elaborar um plano que vai te trazer resultados. Só até aqui no vídeo a gente já falou de uma análise complexa. Por exemplo, a gente tem que ver os pares antagônicos que estão encurtados, alongar eles. A gente tem que ver os agonistas que estão em hiperatividade, alongar eles. E tem que ver se o seu glúteo está inativo e ativar ele para que ele consiga trabalhar direito.
É por isso que existe toda essa misticidade ao redor do desenvolvimento de glúteos e que a maioria das pessoas que faz sem acompanhamento não consegue fazer se não já tiver uma boa genética para isso. E aí entrando em um ponto que a gente já tocou aqui, que é a inatividade do glúteo. Por ter, pessoal, toda essa questão ao redor dele, então, pares antagônicos encurtados, muitos agonistas que acabam trabalhando e roubando a função dele, e também por motivos de desvios posturais na pelve, que é onde o glúteo fica repousado. Então a pelve geralmente ou está rotacionada, ou está com drop, está desalinhada, e isso já coloca o glúteo em uma posição que ele não consegue trabalhar tão bem. A gente entra em um quadro de inatividade do seu glúteo, ou que muitas pessoas conhecem ali como amnésia glútea, que é basicamente o seu corpo esquecer que o seu glúteo existe, e ele direciona o trabalho do seu glúteo para uma série de outros músculos que estão ali na redondeza e simplesmente deixa o seu glúteo lá no cantinho, dormindo, sossegado, e ele não evolui para lugar nenhum. E agora que vocês entenderam essa inatividade ou amnésia glútea, a gente precisa saber como resolver, que é justamente aquilo que eu falei anteriormente. A gente precisa entender todo esse quadro, como está acontecendo no encurtamento dos pares antagônicos, dos agonistas que estão ali hipertensionados, do posicionamento da sua pelve. E aí, após a gente entender tudo isso, a gente realizar todo um trabalho para resolver essa situação e entrar com exercícios de ativação de glúteo. Um que eu já até citei no vídeo anterior aqui é o sapinho no solo, que alguns conhecem como frog. Muitas vezes também a gente pode estar adicionando uma mini band para aumentar o trabalho de glúteo médio. Outra opção é a ponte de glúteo ou a ponte de glúteo unilaterais, que são excelentes exercícios ativadores do glúteo, por conta do posicionamento ali dos agonistas, dos antagonistas, do ponto de torque, e por conta da capacidade de produção de força do glúteo, o que é algo muito mais complexo, mas vocês conseguiram ter uma noção, eu acredito. Conseguiram entender como é algo bem complexo? Então, se você está começando a treinar, tem objetivos estéticos, quer entender melhor como tudo acontece, da base da musculação para resultados estéticos, eu vou deixar um link aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, que é o e-book que eu produzi. Ele foi feito justamente para pessoas que não são profissionais da área, mas estão começando a querer entender melhor como que funciona toda a base da musculação voltada para resultados estéticos. É feito em uma linguagem clara que vocês vão conseguir entender e vocês vão parar de acreditar em tudo que vocês veem na internet de maneira muitas vezes incorreta e que acaba, ao invés de ajudar os seus resultados, atrapalhando e fazendo com que eles demorem mais ainda de aparecer. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora, não perde tempo, se inscreve aí embaixo. E uma coisa muito importante, se não deixou o joinha, pelo amor de Deus, deixa esse joinha aí. Para vocês é muito rápido e muito fácil e não custa nada. E pra gente que produz conteúdo muda completamente a nossa realidade, tá? Então me ajuda com esse joinha, me ajuda com essa inscrição. Tamo junto, let's bora!